E aí, pessoal, como é que vocês estão? A gente está nessa semana aí de quarentena, né? Essa semana já com feriado. Então esse vídeo vai upar agora na quarta-feira, né? Cedo, para vocês poderem assistir. A gente está mudando algumas formas da gente dar essas aulas, tá? Então os vídeos vão ficar um pouco menores, porque a gente vai ter mais de um vídeo durante a semana. Então, durante as nossas aulas, no nosso horário, eu vou estar upando esses vídeos. Se eu não estiver upando, a gente vai estar fazendo lives. Vai para vocês o cronograma, vocês vão acompanhar aí, ok? Se tiver alguma mudança, vocês também vão ficar sabendo. Então, esse vídeo vai ser um pouco menor. E para começar, eu peço que vocês estejam com os livros nas mãos para poder entender e para saber onde é que nós estamos estudando, ok? Nós estamos agora na página 65, tá? No seu livro. E nós vamos até a página 68, tranquilo? Então pegue seus livros e me acompanhe aí. Na página 65, a gente começa já falando sobre as realidades sociais e ambientais da América Latina e da África, tá? Nós vamos tentar observar as realidades sociais, a gente está falando de sociedade em geral, né, de classe mais rica, classe mais pobre, está falando de separação, segregação espacial, quando se formam favelas, infraestrutura, transporte, né, saúde, educação, tudo isso está ligado às questões sociais. As questões ambientais, a recursos, né, naturais, de como que você tira esses recursos da natureza, como que você trata ele, que tipo de tecnologia que você tem, como é que está a degradação da natureza nessas regiões, quais são os principais fatores, essas coisas todas que vocês já estão mais carecas de saber, mas a gente vai fazer isso comparando a América, principalmente a América Latina, né, e a África, tranquilo? Então bora, dá uma olhada aí nos slides. Então a gente está aqui ó, na página 65, acompanha aí na página 65, pra você não se perder, ok? Nós vamos até a página 68. Então na página 65, ele está te dando dois mapas, dá uma olhada no seu livro, e esses dois mapas ele está te mostrando a urbanização no mundo. E como que é a urbanização no mundo, a partir dos anos 50 em diante, a gente tem uma aglomeração gigantesca em diversas regiões. E a África e a América Latina, obviamente, não ficam longe disso. Nós temos aí, você pode ver pelo mapa, como que São Paulo, o sudeste brasileiro, tem duas grandes regiões de mais de 10 milhões de habitantes. E o Brasil e diversas capitais, principalmente no litoral, tem essa quantidade de aglomeração. Já na África, você percebe que de 10 milhões de habitantes a mais, só tem duas regiões. E aí você vai ter de 5 a 10 milhões e de 1 a 5 milhões na África inteira. O que você percebe que na América Latina, nós vamos ter uma urbanização antes da África. A África vai acontecer a urbanização bem depois da América Latina. Tá? A gente vai falar sobre isso. E aí você vai virar a folha para mim, nós vamos para a página 65. Na página 65, 66 aliás, tá? Pulamos a 65, vamos para a 66. Na página 66, ele já vai estar te mostrando como que a África, reparem, como que essa aglomeração, essa urbanização da África, ela foi extremamente mais lenta se comparando com a América Latina. Aqui eu tenho dois mapas tentando te mostrar isso. No seu livro você tem duas fotos. Esses mapas estão te mostrando que nos anos 90, ou seja, o Brasil já estava se industrializando e criando grandes cidades há mais de 40 anos. Enquanto na África, nos anos 90, nós só temos 4 regiões aí no máximo na África que está tendo essas aglomerações. Em 2010, nós percebemos que aumentou. Então, os problemas sociais que existem por causa da urbanização na África, eles são mais novos, enquanto que na América nós já temos esses problemas há mais de 70 anos. Tranquilo? Nós estamos em 2020, então a partir de 1950 nós temos essa urbanização na América Latina, o que torna a gente um pouco com uma infraestrutura um pouco melhor do que da África. Tá? E aí no primeiro parágrafo da página 66 ele já te fala isso. No finalzinho do primeiro parágrafo, você vai marcar esse finalzinho do primeiro parágrafo da página 66. Está escrito assim, ó: o ritmo de crescimento urbano não acompanhou a implementação desses serviços, deixando grandes parcelas das populações urbanas do subcontinente americano com baixo índice econômico e social. Ou seja, aqui ele está falando da América Latina, de como que na América Latina, voltando aqui, ó, essa infraestrutura, o que é infraestrutura? Então, rodovias, trens, né, pontes, escolas, posto de saúde, hospitais, tudo isso não conseguiu acompanhar a quantidade de pessoas que veio morar no espaço urbano na América Latina. Isso gerou vários problemas. Por exemplo, as favelas. As favelas é um exemplo de que essas cidades não conseguiu comportar a quantidade de pessoas que estavam saindo da roça vindo para a cidade. Então, a infraestrutura da cidade não deu conta, ela foi muito lenta. E essa lentidão acaba forçando esses problemas que a gente chama de problemas sociais. Obviamente, a exploração dos recursos naturais em regiões que têm uma infraestrutura menor
tem uma tendência muito grande a destruir esses recursos com mais velocidade. Você vai ter um maior desmatamento, né? Você vai ter uma poluição dos rios, a captação de água vai ser mais complicada. Por quê? Porque falta infraestrutura pela velocidade. Nós estamos falando da América Latina. Se a gente for pensar na África, então, nós estamos em 2010 aí, ó, para observar quais são os locais que se industrializaram, né, que teve uma urbanização mais rápida, você percebe que isso demorou um pouco mais, ou seja, esses problemas na África são dobros, são muito piores, são mais agravados. E aí na página 66 você tem o êxodo rural, explicando como que os países africanos, depois do êxodo rural, piorou esses índices sociais, basicamente por causa dessa urbanização rápida dos anos 90 até 2010. Reparem, 20 anos apenas. E aí, nós temos outros problemas que eles vão citar. A gente já sabe que na África, por causa dessa urbanização, a agricultura, por exemplo, naquela região, acaba forçando o desmatamento mais rápido. Mesma coisa que acontece no Brasil até hoje. Tá? Na Amazônia, por exemplo, você tem esse desmatamento por causa da agricultura. No caso do Brasil e da América Latina, esse problema não é tão grande exatamente porque esses desmatamentos estão ligados a grandes latifúndios e grandes produtores rurais. Esses grandes produtores rurais desmatam essas regiões basicamente para poder exportar. Já na África, não. Na África, esse desmatamento está ligado à baixa infraestrutura também, mas é porque o tipo de agricultura que eles fazem é uma agricultura de subsistência, ou seja, são famílias que estão tentando sobreviver e quando desmatam, desmatam plantando de forma errada, deixando o solo ruim. Então esse desmatamento aqui é mais para sobrevivência, enquanto que na América Latina não. Na América Latina nós temos uma industrialização maior, portanto é mais para exportação. Tranquilo? Aqui os conflitos armados. Mostrando esse mapa, não é para vocês decorarem ele, mas é para vocês verem que a quantidade de países, mais de 50 países que nós temos na África, veja a quantidade e tipos de conflitos armados que nós temos. Conflitos de fronteira, conflitos de recursos, conflitos de religião e todo tipo de conflito armado que você tem. Enquanto que na América Latina, esses conflitos eles são bem menores. Então, por exemplo, no Brasil você vai ter conflitos mais ligados à fronteira com o Paraguai, com o Uruguai. Você vai ter conflitos na Colômbia por causa do narcotráfico. Mas comparar a quantidade de países entre o Brasil, entre a América do Sul e a África, você percebe que na África você tem inúmeros conflitos. Isso se deve porque, além da África ter se industrializado tardiamente, nós sabemos que na África essa divisão de territórios não foi feita por eles. Enquanto que no Brasil, vocês já estudaram no ano passado, no 7º ano, que essa divisão de territórios, por exemplo, do Brasil com a América Latina, a maioria deles foi feito por acordo. Isso facilita muito, evitando esse tipo de conflitos armados, tá? E aí, no seu livro, continuando aí, ó, nós estamos na página 68, nós vamos já dar uma olhada no início da página 68, você pode grafar o primeiro parágrafo todo do início da página 68, falando sobre os conflitos armados, como que eles são frequentes na África, né, por recursos, principalmente para sobrevivência, mas lá, antes do mapa da página 68, ele está te mostrando os problemas ambientais no mundo inteiro, tá? Esses problemas ambientais está te mostrando exatamente como que essas questões ambientais estão ligadas também diretamente à questão de agricultura, como eu acabei de falar. Então, enquanto no Brasil e na América Latina você não tem essa agricultura tradicional que capacita esses problemas ambientais a aumentar, ou seja, na América Latina essa agricultura está ligada a uma agricultura muito tecnológica. Então, os problemas ambientais na América Latina são problemas de desmatamento e de grandes produtores, enquanto que na África não, é a agricultura tradicional, de sobrevivência. Aqui, ó, na América Latina, o problema é o gado, o problema vai ser a agricultura extensiva, a pecuária extensiva, que está ligada a esse desmatamento, principalmente da Amazônia, né? As discussões que a gente já percebeu durante algum tempo aí. Quais outros problemas ambientais a gente pode aplicar nessas questões, tanto da América quanto da África? Você pode falar sobre água, você pode falar sobre doenças, né? Por exemplo, nas grandes cidades que tem muitas favelas, se você não conseguir uma vacinação muito grande, como a gente pode perceber agora no meio da pandemia, você consegue a disseminação de doença muito grande e aí acaba matando muitas pessoas. Malária, né? As pestes em si. Pestes simples que a gente poderia acabar com a educação. Por exemplo, lavar as mãos evita você pegar cólera. A gente entende que as doenças continuam existindo no nosso meio, a gente só não vê elas porque a gente está vacinado. Significa que elas desapareceram do ar, né? Se a pessoa não vacinar quando nasceu aí, você vai perceber que na hora ela vai pegar doenças aí, doenças que não deveriam estar aí, que a gente acha que foi sumido porque não está nas pessoas.
Isso basicamente está te mostrando questões de infraestrutura e de como que essa questão do ambiente de onde você vive, se você não administrar ele direito, ele acaba se tornando um problema para você. Então, você tem problema de água, você tem problema de plantio, você tem problema de queimadas, né, degradação do solo, né, uso indevido, retirada de recursos indevidos, como a gente percebe, por exemplo, com a Vale em Minas Gerais, né, como que ela retira e que tipo de represas que elas fazem para que esses dejetos não vá para o meio ambiente, não polua. Enfim, você tem diversos tipos de problemas ambientais que nesses locais do mundo onde são mais pobres, as leis não conseguem ser fortes o suficientes para poder impedir. Tranquilo? Então a gente vai finalizar aí esse vídeo. Então esse vídeo a gente foi até a página 68, tranquilo? E no próximo vídeo a gente continua isso aí. Na próxima live a gente vai corrigir os exercícios e o próximo vídeo a gente continua tentando finalizar esse livro ainda esse mês. Tranquilo? Um abraço pessoal, tchau!